Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, desta vez a aula 2 de número 2, sobre apropriação dos métodos da administração empresarial na administração escolar. Este é um curso do estágio híbrido de extensão, aí do estágio de gestão educacional. O tema é o ensino religioso e a gestão educacional. O meu RU é 1313733. Esse é um estágio proporcionado pela Faculdade Uninter e nós estaremos aí nesse curso de extensão. Já discorremos aí na primeira aula sobre a teoria da gestão escolar e agora estaremos falando sobre os métodos da administração empresarial que são apropriados aí na administração escolar. Então, neste capítulo, a nossa preocupação se volta para as principais características da gestão estratégica empresarial e da gestão do trabalho educativo escolar, dos pontos de vista teórico e prático, e para alguns implicações do modelo de gestão empresarial na gestão e na organização do trabalho pedagógico. Então, nesse capítulo, nós vamos a nossa preocupação ela vai nortear aí as principais características da gestão estratégica empresarial e da gestão também do trabalho educativo escolar. Nós vamos falar sobre os pontos de vista teórico e prático dessas estratégias. Afinal, destacamos a influência da teoria da administração empresarial na administração escolar. Caracterizamos os principais fatores internos e externos da escola e apontaremos a necessidade da escola avaliar a sua estrutura e seus métodos para preparar alunos aptos a atuar na sociedade contemporânea de forma comprometida. Então, são esses os assuntos, que vão estar norteando aí todo esse conteúdo dessa aula de número 2. As especificidades da gestão estratégica empresarial e da gestão do trabalho educativo escolar. Historicamente, no Brasil, a pesquisa acadêmica na área educacional tem mostrado o impacto e as implicações da teoria da administração empresarial nas práticas de gestão educacional, quer pela presença dessa literatura nos processos de formação dos administradores escolares, nos cursos de pedagogia ou de pós-graduação, quer pela prática dos gestores educacionais que, de uma forma ou de outra, têm em suas ações, além de outras determinações, o viés das políticas públicas e dos princípios da visão estratégica empresarial. Então nós vemos aí, falando um pouquinho da história aí no Brasil, dessa pesquisa acadêmica na área educacional, que ela tem aí mostrado um grande impacto nas implicações dessa teoria da administração empresarial e na prática também dessa gestão educacional. Nós vemos que tanto pela presença do conteúdo, da literatura nos processos de formação desses administradores escolares, quanto também pela prática dos gestores educacionais. Assim, você pode observar que os gestores dos sistemas de ensino e os diretores de escolas organizam a gestão da educação influenciados por fatores internos e externos. Os externos são fatores de ordem social, econômico-cultural, científica e tecnológica. Os internos estão relacionados ao desenvolvimento do conhecimento sobre o processo educativo. Então nós vemos que esses gestores do sistema de ensino e os diretores da escola, eles vão organizar essa gestão educacional, influenciados em dois fatores.
primeiro, né, o fator externo e o fator interno. O fator externo, que são esses fatores de ordem social, econômico, cultural, científica e tecnológica. Então são esses fatores externos que vão influenciar os gestores e os diretores dessa escola na organização da gestão educacional. Agora nós temos os fatores internos, que eles estão relacionados ao desenvolvimento do conhecimento sobre o processo educativo. Então são essas a visão, né, de Viega na sua página 46, o seu livro aí publicado no ano 2000. A escola, sendo uma instituição da sociedade civil, influencia contextos que são considerados fatores externos, como o histórico, o social e o econômico, e é influenciada por eles. Então Dobor, ele diz que a escola, ela sendo uma instituição da sociedade civil, ela influencia contextos considerados externos, né, como histórico, social e econômico, e é influenciado por eles. Então, segundo o Dobor, a escola influencia através desses fatores externos e também ela é influenciada também por esses fatores. Em seu artigo Tecnologias do Conhecimento, Dobler, né, em seu artigo Teologia do Conhecimento, os desafios da educação, destaca a influência da internacionalização da economia e das novas tecnologias da informação, o avanço científico e como as tecnologias impactam na educação. Então Dobor, ele vai falar aí no seu artigo, né, chamado Tecnologias do Conhecimento, que ele vai destacar essa influência da internacionalização da economia e também essas novas tecnologias também que influenciam, né, com esse avanço científico, como ele vai impactar na própria educação escolar. No que se refere aos fatores internos, pontua a contra-hegemonia da produção do conhecimento e as iniciativas coletivas e compromissadas dos profissionais da educação com a qualidade de ensino, como a construção e a implementação dos projetos políticos pedagógicos nas escolas, a elaboração de planejamentos participativos, entre outros encaminhamentos democráticos que vêm constituindo gradativamente a gestão das escolas. Ressaltando a necessidade de a escola rever a sua estrutura e os seus métodos de trabalho, Alonso, ele aponta alguns elementos exigidos do profissional nas sociedades modernas. Então nós vamos ver o que Alonso ele vai exigir, o que ele vai pontuar a respeito desse profissional na sociedade moderna. O que ele tem a dizer sobre esse profissional, o que esse profissional ele vai, quais são as características que se vai exigir desse profissional. O compromisso da escola atual é essencialmente com os valores definidos a partir do desenvolvimento científico e tecnológico presente, os quais questionam a validade de formulações menos práticas, ainda que mais comprometidas com a natureza essencial do homem. O que se requer nesta sociedade é basicamente o indivíduo apto a enfrentar situações as mais variadas, imprevisíveis, para as quais deve dispor de uma flexibilidade tal que lhe permita efetuar respostas rápidas, já que é impossível tê-las prontas. A fim de se encaminhar para um objetivo dessa ordem, a escola atual precisa rever toda a sua estrutura, todo o seu sistema de trabalho e mesmo os papéis definidos tradicionalmente. Então, o que Alonso ele vai determinar aqui das características exigidas
desse profissional na sociedade moderna é que o compromisso da escola atual é essencialmente com os valores definidos a partir do desenvolvimento científico e tecnológico presente. Então ela tem esse compromisso na investida tecnológica, e o que requer, né, dessa sociedade é que esse indivíduo ele precisa estar apto a enfrentar os desafios modernos. Ele não pode se recuar, ele não pode continuar usando métodos antiquados para uma sociedade moderna que exige avanços tecnológicos. Então esse profissional ele precisa de se enquadrar nessa nova visão moderna, nessa nova escola moderna. Ele precisa de adquirir novas tecnologias, de empregar novas tecnologias. Ele precisa ser flexível, dispor de uma flexibilidade que lhe permita efetuar respostas rápidas. Então, o mundo globalizado, ele não dá tempo mais. O mundo globalizado com a internet 5G, com muitas tecnologias que exigem uma rapidez. O próprio ser humano, o próprio educando, ele exige uma resposta rápida. Não se dá mais para esperar para um dia, 2 dias, para se obter uma resposta. Não, o professor, o educador da sociedade moderna, ele precisa ter uma resposta rápida. E aí nós vemos que a escola atual precisa rever toda a sua estrutura, todo o seu sistema de trabalho e mesmo os papéis definidos tradicionalmente. Então Alonso ele propõe que a escola ela precisa de rever a sua estrutura e de forma rápida. Ela precisa de fazer uma análise na sua estrutura, nos papéis empregados, na administração que está sendo empregada. Ela precisa fazer isso de forma urgente. Assim, compreender as implicações dos fatores externos na gestão escolar é fundamental para diminuir a transposição acrítica para a administração escolar no modelo de administração estratégico empresarial, o qual é baseado na racionalidade científica, na centralização do poder e na fragmentação do trabalho. Mas você deve estar atento para o fato de que, embora os princípios administrativos das organizações em geral sejam dicotômicos, se comparado aos objetivos da gestão educacional, eles também podem contribuir com a gestão da escola. Então esses princípios administrativos, né, das organizações em geral, com certeza eles têm algo a contribuir com essa gestão escolar. Eles têm algo a oferecer para essa administração, para essa estrutura escolar. Antes de continuarmos, né, vamos fazer aqui uma avaliação, né, desse estudo individual, desse estudo que nós estamos fazendo através desse emprego da gestão empresarial na gestão escolar. E aí nós vemos o seguinte, olha, você pode registrar e sistematizar seus conhecimentos prévios sobre o tema que estamos discutindo. Esse procedimento irá facilitar a sua compreensão também desse conteúdo, tá bom? Paro observa que a administração educacional tem uma correspondência direta com os princípios da sociedade capitalista, uma vez que o seu objetivo de estudo é a escola e que toda a organização tem uma administração. Então, ele diz o seguinte, né, que essa administração educacional, ela corresponde, ela tem uma correspondência direta aos princípios da sociedade capitalista, né?
E esse estudo, né, da escola é que toda organização tem uma administração. Então ele vai defender a ideia que toda organização ela tem e tem que ter uma administração eficiente, uma administração eficaz. É nas organizações, portanto, que a administração é exercida, como também o é na instituição escolar. Então, em ambas as partes, nós podemos observar o emprego dessa administração, não é, sendo exercida de forma muito clara, de forma patente. Na reflexão sobre o conceito de administração, consideramos primeiramente que o próprio ato de administrar, assim como o conceito de administração escolar, é uma construção histórica marcada pelas práticas e contradições. Então nós vemos que esse conceito, né, da administração escolar, ele é um conceito que vem aí de uma construção histórica, do longo caminho percorrido, né? E nós temos também, né, vivemos, né, nós temos essas construções históricas marcado também por contradições. Utilizaremos o próprio texto de Paro para conceituar a administração. Então, o que Paro ele vai nos falar sobre a administração? Utilização nacional dos recursos para a realização de determinados fins. Assim pensada, ela se configura inicialmente como uma atividade exclusivamente humana, já que somente o homem é capaz de estabelecer livremente os objetivos a serem cumpridos. O animal também realiza atividades, mas sua ação é qualitativamente diversa da ação humana, já que ele não consegue transcender seu estado natural, agindo apenas no âmbito da necessidade. Então, o que Paro vai conceituar aqui a respeito da administração é que ela configura, né, inicialmente como uma atividade exclusivamente humana. Então, a administração ela é algo que pertence à humanidade, é algo que pertence e que é exercida pelo homem, porque no reino animal não se consegue essa administração como o homem tem essa atividade. O animal ele vai agir por impulso e não por raciocínio, né, que o homem tem na questão da administração. Aqui Paro fala que o animal ele realiza também atividades, mas a sua ação é qualitativamente diversa da ação humana. Então não é a mesma coisa, né? O animal não tem a mesma capacidade do ser humano com relação à administração. O que entendemos, baseando nossos conceitos na argumentação do autor citado, é que administrar em qualquer organização consiste em utilizar de forma racional os recursos disponíveis para alcançar os objetivos estabelecidos em coerência com seu objetivo de trabalho. Então, o que nós podemos definir dessa ideia de administração de Paro é que em qualquer organização, consiste em utilizar de forma racional os recursos disponíveis para alcançar os objetivos estabelecidos. Então isso é uma administração, é trabalhar através dos recursos que se tem, né, dos recursos que estão disponíveis para alcançar objetivos concretos, objetivos coerentes e que venham ter relação com o objeto de trabalho. Então é nesse ponto que reside a principal dicotomia entre os tipos de gestão anteriormente referenciados. Então,
continuamos, né? A gestão empresarial, marcada pelos reflexos da sociedade atual, tende a atribuir quase que exclusivamente à administração os problemas que se apresentam nas organizações, desvinculando-os da interferência do contexto social. Então, essa gestão empresarial, ela, de uma certa forma, ela é marcada por esses reflexos da sociedade atual, né? Que eles vão atribuir, né, exclusivamente à administração os problemas que são apresentados aí nas organizações, né? E muitas vezes desvinculando dessa interferência e também no contexto social. Então, Paro, ele ainda continua, né, pontuando o seguinte: no contexto dessa concepção dominante, é comum atribuir-se a todo e qualquer problema uma dimensão estritamente administrativa, desvinculando-o do todo social, no qual tem lugar suas causas profundas, e enxergando-o apenas como resultante de fatores como a inadequada utilização dos recursos disponíveis, a incompetência das pessoas e grupos diretamente envolvidos, a tomada de decisões incompatíveis com seu equacionamento e solução, e outras razões que podem facilmente ser superadas a partir de uma ação administrativa mais apropriada. Então é nesse viés que Paro ele vai trazer essa ideia sobre essa gestão empresarial, né? Ele vai falar que nesse contexto dessa concepção dominante é comum nós atribuirmos os problemas diretamente a uma administração, né? E ele fala também, né, que a tomada de decisões incompatíveis com seu equacionamento e solução e outras ações podem ser facilmente superadas a partir de uma ação concreta aí da administração. Então nós vemos que, no entanto, né, isso não se aplica diretamente à gestão escolar. Não podemos afirmar que os problemas enfrentados no cotidiano da escola decorrem apenas da incompetência dos gestores educacionais. Então, o que Paro defende é que nós não podemos atribuir a todos os problemas que acontecem na escola ali, atribuir eles a uma falta de gestão, né? Nós não podemos atribuir a uma incompetência dos gestores educacionais, porque nem todos os problemas que surgem na escola são de incompetência dos gestores educacionais. É preciso fazer uma análise completa dos fatos para que não se tome, né, não se definam, né, como incompetência algo que não é atribuído à gestão educacional. É preciso considerar que a natureza e a especificidade da ação educativa diferem dos processos desenvolvidos nas empresas, que direcionam seus recursos para um produto pronto e acabado. Então, não podemos, né, fazer uma comparação precisa, né, porque os produtos de uma empresa acabados, eles têm, né, o seu gerenciamento diferenciado, os seus problemas são diferenciados, não se pode haver o mesmo tratamento. Apesar de que na escola também nós temos a função administrativa, essa gestão educacional, não se pode comparar com a gestão empresarial em todos os sentidos. Existem situações que são atípicas, situações que são próprias, problemas que são gerados da própria gestão educacional. E existem problemas também que são gerados da própria gestão empresarial. Então é preciso de haver uma conciliação, um entendimento
para que se não chegue a conclusões equivocadas, porque alguma coisa é diferente, né? Tem uma certa diferença. Então, a gestão das empresas, em geral, objetiva a busca de um produto fácil de ser observado e avaliado. Conta com a intensa participação das máquinas e dos demais meios de produção e possui um objeto de trabalho constituído de matéria-prima, a qual sofrerá um processo de transformação a fim de se tornar produto elaborado, para que assim possa ser oferecido ao mercado consumidor como um bem. Então, o que está descrito aqui para nossa compreensão é que essa gestão da empresa, ela vai trabalhar com um produto fácil de ser observado, com um produto fácil de ser avaliado. Ela vai ter uma facilidade na compreensão e na avaliação desses produtos, porque eles são fáceis de compreensão. Os seus problemas são mais visíveis do que comparado aos problemas existentes na gestão educacional, na administração escolar. Então é preciso termos esse entendimento claro para não avaliarmos uma administração escolar da mesma forma que avaliamos uma administração empresarial. Então é preciso ter essa análise, né? essa clareza nas definições dos papéis, tanto da gestão educacional quanto também da gestão escolar. Então é preciso fazer uma análise completa dos fatos, é preciso fazer uma análise, um estudo bem minuciado a respeito dessa gestão escolar e também dessa gestão empresarial. Portanto, a ação educativa supera a simples produção de objetivos da gestão empresarial, na medida em que assume uma ação transformadora. Então, essa ação educativa, ela supera a simples produção de objetivos da gestão empresarial. Então, quando ela assume essa ação, essa gestão transformadora, ela vai ter esse objetivo dessa gestão empresarial superado. O Félix ele afirma o seguinte, que a gestão do trabalho educativo, apesar de apresentar características específicas, historicamente tem utilizado como base os princípios da administração geral, centrando suas ações. Então Félix vai trazer a sua contribuição aí mais uma vez, afirmando que essa gestão do trabalho ela apresenta características específicas, são características bem definidas, bem apropriadas a esse ambiente educacional, e com certeza ela se utiliza desses princípios administrativos geral, centrado em suas ações. Então nós fazemos aí uma análise, começamos a fazer uma análise sobre as especificidades da gestão estratégica empresarial e da gestão do trabalho educativo educacional. Nós vamos encerrar essa primeira parte aí da aula 2 e no próximo vídeo nós daremos continuidade a essa mesma ideia, tá? Então você aí que está aí assistindo esse vídeo pela primeira vez, continue conosco para nós concluirmos o nosso entendimento sobre essa avaliação da gestão empresarial e da gestão educacional. Você que gostou dessa aula, deixe aí o seu comentário, deixe o seu joinha aí, inscreva-se no canal para você estar me ajudando aí nesse estágio de gestão educacional. O meu muito obrigado e até a próxima aula, onde nós estaremos dando
continuidade aí nesse assunto dessa aula 1.